abduzir vocês, porque eu já tive umas 5 alunas de São Paulo que ficaram participando online desse curso, mas a gente está presencial aqui no Rio de Janeiro, né? Mas legal você estar ouvindo aí, Adriano. Ah, legal. Opa, vai ser um prazer. Não vou poder, talvez, fazer a aula prática, né, se eu fizer o curso, mas o bate-papo já... Não, a gente vai ter a gente tem 6 aulas online, que a gente vai falar, né, eu vou falar um pouquinho aqui da ementa desse curso, mas para aqueles que puderem estar aqui, ou se você conseguir dar uma escapada no final de semana aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a prática dentro dos nossos estúdios da ABC Cursos, que é aqui em Laranjeiras. E aí é muito legal, porque a gente vai poder acompanhar a produção de vocês e se conseguir coincidir, vai ser legal. Mas se você puder, faz o online, que já vai ser bem bacana, porque hoje a gente não tem como, né? O online atinge um grupo de pessoas, né? Eu consegui ter um aluno que estava na África do Sul na época, e foi muito legal essa troca com ele também, né? Do cinema africano também, isso é muito bom. Ah, legal, vou torcer aqui, vai ver se dá certo nossas agendas aí. Tá bom, Adriano. Legal. A gente vai estar aqui, espero que você possa participar desse curso, que acho que é bacana. Eu já estou há 45 anos no cinema, estou aqui ao lado da Renata, que é uma grande produtora de São Paulo, aí, né, tua conterrânea. Você está na capital, Adriano? Sim, eu moro na cidade mesmo, aqui, né, na Babilônia, aqui. Imagina. Então, o filme Brother, de Jefferson D, tem a batuta de produção da Renata Moura, que está aqui conosco. É uma grande produtora que a gente se conhecia há muito tempo. Né, e fazia tempo que eu não batia papo com o Vantuê, então eu me meti nessa aula para só dar um oi, para poder dar fica aqui, é sempre bom. Um cheiro no Vantuê. Assim, E é muito legal a gente falar disso, porque até um testemunho da Renata, a fotografia de cena, né, que é essa foto que, como você já tem essa experiência com teatro, que vai estar próximo da gente dessa arte visual, né, que é um pouco diferente dessa construção do teatro, né, mais ou menos de uma certa previsão que você tem, né, do texto, do contexto. Lógico que dentro do teatro você tem uma caixa, né, que você até pode, entre os atores, terem cumplicidades de falas que eles podem trazer fora do contexto daquele roteiro ou daquele diálogo de uma peça. O cinema já é uma construção que trabalha com luz, sombra, locação, elenco de apoio, equipe, né? Então é um exército de pessoas que estão numa batuta muito grande, e essa batuta não só tem a força-tarefa da direção, mas tem toda uma relação com a produção. E aí, Adriano e tanto Renata conhece bastante tempo, aí, dentro da fotografia de cena, Adriano, que eu já comecei já na década de 70, e você tem quantos anos aí de experiência na fotografia, nessa área da arquitetura e do teatro, Adriano? Eu comecei em 2007, né? Agora, eu sempre fiz os dois simultâneos, né? E continuo fazendo, Se eu não me engano, é Cristiano Mascaro, que é o fotógrafo de arquitetura aí de São Paulo. Sim, sim. Esse é um amigo, a gente se conheceu há muitos anos nos movimentos de fotografia, mais do olhar fotojornalístico. Mas a minha fotografia foi iniciada dentro do cinema, na década de 70. Então, eu consegui estar dentro de grandes produções, não só brasileiras, como internacional também, mas falando do nosso arroz com feijão brasileiro, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com nossos diretores, como Nelson Pereira dos Santos, Roberto Farias, Zósimo Bubu, José Medeiros, quer dizer, uma galera que vem do cinema novo, Glauber Rocha, que eu conhecia, sou muito amigo da filha dele, Paloma. Então, eu consegui ter uma construção do meu trabalho da fotografia muito no cinema. Aí depois eu saí do cinema um pouco numa época aí das censuras e épocas de não financiamento, quebra de Embrafilme,
E aí eu experimentei o fotojornalismo. Por quase 11 anos na minha vida, entre estar contratado e freela, eu trabalhei na Manchete. E aí foi legal porque a Manchete me trouxe uma produção fotográfica que praticamente era uma construção semanal de histórias. E isso foi para mim um grande prazer, porque eu estava fazendo uma construção de histórias semanalmente, é como se eu estivesse fazendo vários curtas, só que dentro de uma reportagem. E com a experiência do cinema, isso foi para mim um néctar muito grande. E dentro da própria Manchete eu consegui ter um espaço muito legal, não só de conhecer o Brasil cada vez mais, que o cinema também me fez e me faz ter, mas é de trazer esse olhar que eu acho que tanto o cinema quanto o fotojornalismo me trouxe a busca da síntese da imagem que a gente vai contar. Então, a fotografia de cena no cinema, ela tem o início dela, a questão da continuidade do dia seguinte, mas também tem um marketing. E aí a produtora que está aqui ao nosso lado, que é aquela imagem que possa traduzir o filme, né? Que imagem que conta essa história. Então, isso o fotojornalismo me deu muita experiência, porque você tinha que ter uma, né, você está aí para sair fazer uma reportagem, você tem que ter uma foto que conta aquela história daquele momento, né, o famoso ato fotográfico. Então, é um pouco dessa construção sobre o olhar cinematográfico que esse curso, né, eu digo que é um curso seminário, que a gente vai estar aí com 6 encontros online e mais 2 a 3 momentos de estar dentro de uma imersão, porque a ABC Cursos o bacana é que tem cada nicho, curso de produção, som, direção, câmera, fotografia, e aí essas experiências a gente junta todos os finais de semana com roteiros que são produzidos para vivenciar um set de filmagem dentro do curso. Isso é muito legal, viu, Adriano? Legal. Então, essa é um pouco da minha proposta. E aí não tem como, viu? Adriano, desculpa te perguntar a tua idade. Eu já tenho 45, Então, estamos numa onda boa. Né? Eu, mês que vem, vou trazer a Renata aqui para o meu aniversário, que eu faço essas barbas brancas de 63. Nossa! Olha. Então, esse curso, viu, Adriano, que está aqui me ouvindo, isso também está sendo legal, porque o grupo de alunos que vão participar também, que hoje aqui no Rio de Janeiro está atípico, dia, né? Abriu um sol, hoje está aqui já mudando o tempo. E a nossa conversa vai ser sobre exatamente o que a fotografia de cena tem de diálogo com a produção cinematográfica. E é uma arte da fotografia que você vai ter um contato com o elenco principal, os protagonistas, os coadjuvantes, você entender cada departamento, né, dessa. Que no teatro você tem isso, mas você tem uma coisa que já é programada e depois ela fica ali constante, né? Mas no cinema não, isso você tem a cada dia, né? Tem um roteiro que você vai ter uma constância de contar aquela história, mas você vai ter um momento de entender como a gente tem essa relação das referências cinematográficas de um tempo atrás para os dias de hoje, que nós estamos dialogando com os streamings, né? Com essas produções que são o cinema que você vai ter fragmentado em histórias, e hoje essas grandes plataformas cresceram muito, principalmente na pandemia, né? Então, você ter essas séries, elas foram crescidas. E eu tive a oportunidade, mesmo no meio da pandemia, né, o lockdown que a gente viveu, conseguir fazer 4 grandes projetos dentro da Netflix, da Amazon, da Disney, então, da própria Globo hoje, que está repensando toda a produção dela, não só da televisão, mas também dessas séries que eles estão colocando cada vez mais em voga, porque hoje
não tem volta, né? A produção do audiovisual cresceu muito. É uma área que, se a gente for pensar aí de uma forma global, ela, mesmo com tudo que a gente teve de perdas e tal, papapá, é uma indústria que ela, lógico, ela tem seus impactos na economia, mas ela não teve uma crise direta, né? Então, isso é muito legal. E esse curso a gente vai dialogar sobre esses trabalhos, né? Tem muito material para apresentar, né? Como a gente vai conhecer o projeto, como é que a gente vai dialogar com os diversos departamentos, né? Arte, figurino, maquiagem. Então, esses núcleos dentro da produção cinematográfica são de uma grande importância para a fotografia de cena, porque a gente fica, na verdade, dentro de um núcleo muito ligado à direção, mas tem uma demanda da produção, tem às vezes demanda de continuidade. Eu tive um trabalho ano passado que eu tive que montar uma estrutura muito grande, né? Eu coordenei não só o trabalho da fotografia de cena, mas making off. Hoje existe esse desejo, vocês estão hoje com uma plataforma muito grande, e é muito incrível a gente pensar que o fotojornalismo, que é o trabalho de um fotógrafo hoje em dia, as demandas, principalmente de algumas dessas grandes editoras, fotógrafo, jornalista, hoje ele não só vai fazer a foto, né? Às vezes você está ali, Adriano, fazendo uma foto de uma peça, e às vezes tem uma demanda daquela peça você fazer pequenos vídeos para que você possa colocar hoje nas plataformas digitais. Então mudou muito. Então essa história da fotografia hoje com o cinema, eu vou dizer do audiovisual em geral, é essa conversa que eu vou trazer do meu tempo lá da década de 70 até agora, no século XXI, 2023. Né? Então, essa... A gente tem a Fernanda aqui também, né? Hã? Tem Fernanda? Oi, Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Deixa eu te conhecer. Ah, não, a Fernanda é a nossa... eu sou daqui, da ABC. Ela deve ser. Da ABC. Oi. A Fernanda... Agora eu falei, a Fernanda não. Mas tá você, Renata. Renata, fala um pouquinho aí dessa coisa da fotografia de cena aí também, que é gostoso ouvir, já que você é uma produtora incrível, maravilhosa. Eu sofro muito, né? Porque eu queria sempre contratar Van Twain, porque Van Twain não é uma fotografia de cena, é o Van Twain, entendeu? É uma pessoa que sempre vai ter muita história para contar, porque o set de filmagem ele não é só feito de pessoal filmando o tempo inteiro, entendeu? Você tem uns intervalos, e nos intervalos ter pessoas que nem o Van Twain é muito precioso, entendeu? Porque é um cara muito que tem noção do que está acontecendo no set de filmagem, que tem milhões de histórias para contar que são absolutamente maravilhosas. Então, eu lembro um filme que eu fiz uma vez e que resolveram contratar, era tudo muito corrido, era um longa-metragem feito em 3 dias, num apartamento, muito antes da pandemia isso, mas todo mundo fechado num apartamento, 3 dias fazendo um longa-metragem, e assim, a equipe chegou de última hora, eu não conhecia as pessoas, eu não tive tempo de conversar com todo mundo, tal, e tinha uma cena que a gente só ia poder fazer uma vez, não sei quem tem que lá, e o fotógrafo me entra no meio da cena para tirar as fotos, porque ele achou que aquilo era perfeito, era uma cena perfeita que ele não podia perder, o fotógrafo Still. E daí, na hora que terminou o corte, não sei o que tal, claro, eu tirei o fotógrafo no meio tal, mas assim, quando terminou, todo mundo olhou para mim, tipo, a Renata vai acabar com esse cara, entendeu? Eu chamei com ele para perto e falei, olha, eu não tive tempo para conversar com você antes, eu só queria te dar uma dica. No cinema, fica sempre atrás do diretor, nunca na frente da câmera. E pronto, entendeu? Foi uma liçãozinha básica, assim, super simples, que eu não tinha dado antes, eu não conhecia o cara, tal. E as pessoas, nossa, Renata, por que você não acabou com ele? A gente achou que você ia gritar, que você ia falar assim, para que vai adiantar, entendeu? O cara já tá arrasado, ele sabe que ele fez uma besteira, entendeu? Para que vai adiantar? Então, às vezes, tem esse negócio do set de filmagem que você tem que sacar que
Até que ponto você pode ir ou não, entendeu? Tem que ter um pouco de respeito também pelas pessoas, pelo individual. E eu sabia que eu não tinha um Vantuí no set, entendeu? Então não ia adiantar, entendeu? Eu não podia gritar com o cara o que eu quisesse, porque ele nunca ia ser o Vantuí, entendeu? Então, Muito bom você falar isso, Renata, desculpa, eu estou com a Adriana. imagina. Isso é legal, porque uma das coisas que eu vou trazer para esse curso é exatamente essa relação dos departamentos. E um dos lugares que você tem que estar muito aliado é produção e direção. Isso é muito legal, vou contar essa história para vocês aqui, para a gente fechar essa nossa fala de hoje. Uhum. No filme que a gente fez agora, chamado M8, com Jefferson D., que é um diretor com o qual a Renata trabalhou muito com ele, a gente estava com muita demanda de produção, era uma coisa muito grande, um filme que dialogava, um roteiro muito bonito, muito denso. E uma das coisas que a gente pensa nessa foto de abertura é o cartaz do filme também, né? Onde que você vai fazer o clique que conta essa história. E eu tive várias oportunidades de fazer o clique que contava a história do filme. Mas é uma história de um filme muito forte, que eu vou trazer para essa conversa nossa, sobre a aliança com a produção. E eu consegui chegar com a produtora na época, uma produtora tão maravilhosa que é a IAFA, com a Renata, e conversei e pedi um momento de conversa comigo. Falei, poxa, IAFA, eu preciso de um momento que você me dê entre um almoço, café da manhã, e eu vou precisar montar um estúdio fotográfico aqui dentro. Eu quero fazer um clique que é fora de cena, mas é um clique sobre o personagem. E aí eu vou apresentar isso no curso, porque é um cartaz que eu consegui fazer. E a direção de arte e o designer do cartaz conseguiu entender a produção desse filme. E quando você puder abrir lá no Google, ver lá o cartaz do M8, que foi realmente uma combinação com a produção e direção, que é você poder deslocar o ator, um dos atores principais do filme, e você colocar lá para um clique, para um ato fotográfico, que isso virou uma linguagem depois para o filme. Isso é muito legal. Então é isso. Viu, Adriano? Interessante, interessante. Montou o estúdio lá, né? Montei. Tive que montar. É uma coisa que nunca acontece, tá? Isso não é uma coisa que você vai ter essa oportunidade, não. Mas isso que é importante. O conhecimento do roteiro, que a gente vai dialogar sobre isso, esse comportamento do fotógrafo que tem que ser fantástico. Olha que eu tenho quase 2 metros de altura, né? Com câmera fotográfica, então eu viro um monstro cheio de câmera. Mas eu aprendi com muitos desses diretores o silêncio e entender o processo criativo do diretor e o processo o processo de base que a produção vai dar para esse diretor. E é esse caminho que a gente tenta entrar numa conversa muito legal, que é isso até um pouco anterior ao filme começar, e essa oportunidade eu tenho, estou tendo e sempre tive, né, com a própria Renata, com várias outras produtoras, para chegar naquela leitura e falar, poxa, eu li aqui no roteiro, porque a gente não vai competir com o filme, né? Um filme que está sendo rodado todo dia, você não vai ficar fazendo 50 mil fotos, porque a gente tem que buscar um olhar, um momento chave, uma fala, um diálogo, um figurino que possa ser aquele momento. E às vezes a gente tem que pedir, gente, poxa, essa cena é uma cena tão densa para o filme. Se eu puder, dentro dos ensaios, ter todo mundo de roupa, todo mundo vestido, né? Que às vezes, né, a gente não consegue sempre isso, não. Mas às vezes a gente consegue essa conquista, porque quando o produtor sabe que você está pedindo uma coisa que é muito legal para frente dele, isso é uma conquista que é de todos nós. Porque o cinema é um trabalho de equipe. Então não é uma ego trip que você fala, eu vou fazer aqui, eu sou, não. Ninguém é demais. Todo mundo é necessário, senão a gente não era contratado para fazer os filmes. Então isso é importante. Legal. Bom, beleza. Vocês aí nesse papo. Semana que vem a gente abre esse curso. Vai ser uma data muito bonita, porque é dia 21, dia da árvore, e o dia que, se meu tio estivesse vivo, estaria fazendo 85 anos. Então, dia Olha 21, só. a gente Grande Zózimo. vai ser um dia legal. de então, bom, então é isso, gente. Perfeito. 6 anos, na verdade.
Beijo. Renata, depois eu vou te Valeu. ligar para conversar, tô com saudade de você. Saudade. Beijo. Obrigado, até já. Até já. Valeu. Até já. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Fernanda, acho que foi, né? Deu para gravar aí direitinho, né? Oi, Fernanda.